Rio, um passeio pela história, com Milton Teixeira. Professor Milton Teixeira, esta semana... Bom dia, professor. Bom dia, professor. Bem-vindo, professor. Bom dia, família Band, bom dia, queridos ouvintes. Professor, esta semana, nossa repórter Gabriela Souza foi à Praça da República, onde há o popular Campo de Santana, para falar de um prédio muito bonito, que pertencia ou pertence ao FRJ, que é o Palacete Imperial. Professor, é de cortar o coração, está caindo aos pedaços. Conta pra gente essa história, professor. Bom, o que consta estava na mão da prefeitura. É mesmo? É. Desde 2014. Aquele prédio, muitos ouvintes talvez não conheçam. É Praça da República 22. Ele fica na esquina da Visconde do Rio Branco. Ele tem uma cúpula toda de ardósia, que é uma pedra francesa. E o telhado dela é em ardósia com as mansardas, aquelas janelinhas que você encontra em Paris. E ele tem um estilo nobre, estilo Renascença francesa, ou Francisco I. Em qualquer país do mundo, aquele prédio estaria restaurado, transformado num museu, num centro cultural. Aqui está caindo aos pedaços de podre. Ele foi construído por volta de 1912. A ideia inicial era ele abrigar os equipamentos elétricos do hospital do Pronto-Socorro, atual Hospital Souza Aguiar. Mas depois acabou virando o Instituto de Eletrotécnica da Universidade do Brasil, hoje Universidade Federal do Rio de Janeiro. E depois sediou a Faculdade de Comunicação, até 1990, quando tudo isso passou para a Ilha do Fundão. E, pasmem, foi uma delegacia da Polícia Civil, ninguém cita esse episódio. Foi uma delegacia, inclusive o delegado era o Fontinelli, filho do famoso Coronel Fontinelli. Para quem não conheceu, nos anos 60, nós tínhamos um delegado da Polícia Civil que esvaziava os pneus dos carros estacionados em locais proibidos. Era o Coronel Fontinelli, na época da ditadura, época do Lacerda. Assim, era uma figura folclórica aqui no Rio de Janeiro. Era o filho dele que ficava lá. E eu conheci o prédio nessa época, eu pedi para visitar. Não fui preso, não. Pedi para visitar. Assim, porque eu tinha curiosidade. O interior já estava ruim pra caramba naquela época. E desde então aconteceu mais ou menos o fenômeno tipo estação da Leopoldina. De 6 em 6 meses aparece um projeto para ocupar o prédio e ele continua professor. Em estado lastimável. Os andaimes já foram trocados várias vezes porque já caíram de podre e o atual está caindo de podre. E em breve é ocupado presentemente pela população de rua, mendigo, vagabundo, cracudo. É isso que acontece. Um prédio como esse já foi pensado ali ser um museu de arqueologia da prefeitura, já foi pensado ser uma série de coisas, passar para o Ministério da Fazenda. Eu soube, nos últimos tempos, ele estava na mão da prefeitura. Se a prefeitura mandou ele de volta, eu não sei. Até isso é difícil definir. Quem é que gere aquele prédio? Porque em qualquer lugar do mundo, aliás, ele está na página da prefeitura, em qualquer lugar do mundo, aquele palacete seria transformado num museu, num centro cultural ou coisa semelhante. Até pelo ponto nobre, ao lado do prédio que foi o antigo Arquivo Nacional, que foi o Museu Nacional, e que vai virar um museu também. Aliás, tudo ali vai virar, né? Nada vira definitivamente. E em frente ao Arquivo Nacional, um dos maiores arquivos públicos do mundo, então é um local assim que tem, em frente você tem um prédio, na rua Frei Caneca, da antiga Gafieira Elite, o primeiro prédio a ser chamado de Gafieira, num remoto 1935. O QG dos bombeiros, professor? O quartel-general do Corpo de Bombeiros, que tem um museu lindíssimo e que queria que a Band visitasse o prédio, já há algum tempo atrás. Vamos fazer, professor, esse passeio? Vamos bolar? Eles têm os transportes, eles têm os equipamentos dos bombeiros desde a época colonial. A primeira ambulância do Brasil está lá, não é, professor? Tá lá, puxada a jumento. Tá tudo preservado. Aquele prédio, ele abriga esse museu, que é riquíssimo, que é muito interessante. E o Bombeiro do Rio de Janeiro foi criado em 1856 por Dom Pedro II.
Até então nós só tínhamos repartições com grupos de combate ao fogo com equipamento mais moderno que podia ter, balde. Né? Balde, olha. Balde, pois é, mas evitou-se. Naquela época os prédios tinham 2 andares, era tranquilo, não tinha esse negócio. Mas o prédio do Corpo de Bombeiros, inclusive, foi projetado pelo arquiteto Souza Aguiar, o mesmo que fez o Palácio Monroy, o mesmo que fez a Biblioteca Nacional, o mesmo que fez o Palácio Guanabara, fachada do Palácio Guanabara. Francisco Marcelino de Souza, que era odiado pelo presidente Ernesto Geisel, por isso que o Geisel mandou botar abaixo o Palácio Monroy. Olha, professor, parece que o senhor está lendo o comentário da live, porque a gente acabou de receber uma mensagem sobre o Palácio Monroy. Roberto, O Roberto perguntou, você sabe qual que era o Palácio Monroy? Você tem essa imagem na cabeça, Agatha? Tenho, mas explica para professor. Eu conheci bem o Palácio. O Palácio Monroy fechava a Cinelândia, ele ficava onde está o atual chafariz de ferro. Era um palácio feito para a exposição de St. Louis em 1904, ganhou medalha de ouro como o prédio mais bonito. A República então resolveu preservá-lo, ele foi desmontado cuidadosamente e remontado ali no final da Cinelândia, quase no mar, né? Porque logo depois, onde tinha um obelisco, logo depois já era a Baía da Guanabara, não tinha a Praça Paris, tinha nada disso. E esse palácio inicialmente era uma espécie de centro de convenções, depois abrigou a Câmara dos Deputados e finalmente em 1925 o Senado da República. Foi Senado até 1960, depois passou para outros ministérios, foi do Ministério da Fazenda, quando então veio a ordem de Brasília autorizando a demolição do prédio criminosamente. O pessoal do IFAM, na época eu era muito ligado ao IFAM, me contou que o Geisel tinha uma pinimba com a família Souza Aguiar. E aquilo era o maior orgulho da família Souza Aguiar, que fez tanto pelo Rio de Janeiro, que fez o hospital. Pois é. O que o Geisel fez pelo Rio de Janeiro? Pois é. Então ele combateu as obras e pouquíssima gente sabe, o Geisel queria botar abaixo o prédio da Biblioteca Nacional, fez muito para isso, o IFAM foi lá, mudou o nome do arquiteto para que ele tirasse essa loucura da cabeça. A biblioteca, professor? Biblioteca, em frente à Câmara, Sim, do lado do Teatro Municipal? Eu trabalhava na Promemória à época. Derrubar aquilo? Derrubar aquilo. Ia derrubar sob a alegação de que a biblioteca iria para Brasília. Então, aí o IFAM foi lá, mudou o nome do arquiteto para que ele esquecesse essa ideia e até a democracia voltar ao Brasil, em 1985, o arquiteto oficial da Biblioteca Nacional era um francês, Hector Pepin. Aí, a partir de 1985, voltou a ser Francisco Marcelino de Souza Aguiar, com justiça e o nome dele. No lugar do Monroy, que foi demolido criminosamente entre 1975 e 1976, o prédio era tão resistente que quase que tiveram que usar dinamite. Eles venderam tudo num leilão furreco, aí foi parado, 2 leilões foram parados numa fazenda, um está na Fundação Brenner, lá em Pernambuco, mas os vitrais também foram para o restaurante. O resultado é que o Rio de Janeiro perdeu um bem cultural preciosíssimo, que sediou 2 instituições notáveis, que é a Câmara dos Deputados e o Senado, um prédio que ganhou um prêmio no estrangeiro, que aparecia em filmes americanos. Eu me lembro de um filme americano em que ele era o Palácio do Presidente da República. Então, aparecia em filmes americanos, ele fechava a Cinelândia, dava um aspecto de praça europeia a Cinelândia. Botaram no lugar o chafariz de ferro, que é lindíssimo, maravilhoso, mas eu acho que eu preferia ainda o Monroy. Palácio Monroy. Preferia o Monroy. César Maia veio com uma promessa meio doida de reconstruir o Monroy. Não é impossível, não, e nem é muito caro. As plantas estão todas no Arquivo Nacional. Estão todas lá guardadas, muito bem preservadas. Mas a ideia, sabe como é que é? Aqui no Rio de Janeiro, naquela época, os prefeitos prometiam muito, mas cumpriam muito pouco. Era horrível naquele tempo, professor. Pois é, eu não sei como é que se vivia numa cidade assim, meu Deus do céu. Professor, eu queria saber dos próximos passeios. Bom, o próximo Vambora, passeio é o da Band, no dia 27. Tem ouvinte perguntando onde vai ser o ponto de encontro. O ponto de encontro na porta do mosteiro, lá em cima. O mosteiro, ele fica no alto de um morro, ele é cercado pela rua Dom Gerardo,
Você tem duas maneiras de chegar lá. Tem o elevador, acho que se não me falha a memória, é o número 44, e a rampa no número 66. Então, você pode pegar a rampa, se quiser subir a pé, ou pode pegar o elevador. Vai ser na porta do mosteiro, não vai ser lá embaixo, não. O mosteiro não desce a rampa e nem o elevador, ele é muito grande. E ele é um bem cultural incomensurável, né? Ele é patrimônio cultural da humanidade, foi a primeira grande experiência com talha artística, talha barroca aqui no Brasil, foi a primeira grande experiência com pintura barroca no Brasil, foi a primeira grande experiência com imaginária barroca. Foram os santos mais antigos, os melhores santos, segundo Germain Bazin, conservador do Museu do Louvre. Foi a melhor coisa feita no Brasil antes do Aleijadinho. Então, por aí você calcula a importância que é o Mosteiro de São Bento. Depois, terminado o mosteiro, a gente desce a rampinha por trás e vamos à Praça Mauá, conhecer um pouco do que foi a Praça do Pecado. Primeiro eu levo na casa de Deus, depois eu levo na casa do pecado. Eu sou um democrata, assim, cada um escolhe o caminho que quiser e bem entender. Obrigado, professor. Que barato. Olha que aula de história hoje. Quanta coisa. Tá vendo, Passamos né? por quanta coisa hoje, né, professor? Foi Eles ainda falaram de excelente. Praça Paris, aí de outra coisa, que é interessante. Olha, esta semana temos nós temos o nosso Dia do Padroeiro e uma coisa que pouca gente fala, o Aeroporto Internacional faz aniversário. Que dia, professor? 20 de janeiro também. Olha, dia do padroeiro. Inaugurado em 20 de janeiro de 77. O Coronel Leandro, comandante dos bombeiros, estava ouvindo a gente. Se ele tivesse ouvindo a gente, pelo que eu conheço do coronel, ele vai agendar esse passeio, professor. A Eu gente vou lhe podia- dizer o seguinte, quando eu comecei na Band há remotos 9 anos atrás, há 10 anos atrás, ele me chamou lá e ele queria que o grupo da Band fosse lá. Na época eu estava com a programação Vai toda rolar, fechada, professor. o ano todo. Vai rolar. Então, por mim, e eles têm uma orquestra maravilhosa. Isso que eu ia falar, na verdade, a banda sinfônica do Corpo de Bombeiros, porque eles não têm os naipes de cordas, violinos e violas. Sim. E eu conheço muito a banda sinfônica por conta do documentário que eu fiz. Lá existe um luthier, músico luthier, e com ele, professor, aqui, o Davi Lopes, nós fabricamos instrumentos musicais a partir dos restos, dos destroços do nosso querido Museu Nacional. Esse luthier, ele toca na banda sinfônica dos Eu bombeiros. preferia o Museu Nacional inteiro, mas tudo bem, tá? Pelo menos isso. Todos nós. Todos nós. Professor, Obrigado, sexta-feira professor. que vem, então tem Sexta-feira que mais. vem. Sexta-feira que vem, se Deus E quiser. se eu puder fazer uma gentileza, mandar um abraço para a Vilma. Vilma, minha restauradora oficial, restaura meus santos, meus móveis e restaurou a minha vida. Ah, tá vendo? Um beijo, É professor. apaixonado. É. Beijo, professor. Obrigado.